A paz do Senhor Jesus, vamos dar início a o nosso quarto trimestre desse ano de 2025, quando fala aqui do corpo, alma e espírito. O homem, corpo, alma e espírito é a nossa lição desse último trimestre. Eu vou falar a primeira parte da lição, os primeiros tópicos. Texto áureo. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade prática diz: Deus nos fez corpo, alma e espírito para glorificá-lo eternamente com todo o nosso ser. Nós temos a nossa leitura bíblica em classe, que está em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 28. Gênesis 2, 7 ao 18, 21 ao 23. Nós temos na nossa introdução, você que tem a sua lição, Deus criou o homem de forma especial, com um propósito especial, como de um ato de coroamento de sua criação, e fez isso de maneira sublime e distinta em relação a todos os demais seres viventes. Muito além da expressão produza a terra, a partir do qual foram criados os animais. O homem é resultado de uma ação divina, pessoal e plural. Sua formação é constituída de uma modelagem sobrenatural do pó da terra e pelo sopro de Deus em seus narizes. Neste trimestre estudaremos essa solene, maravilhosa e exclusiva criação, bem como a importância de uma vida equilibrada e saudável no espírito. A alma e o corpo sobre a perspectiva cristã. Abordaremos a queda e a redenção firmados na esperança de nosso completo, eminente e eterno retorno ao Criador. Deus assim criou o homem, conforme de Gênesis 1 e 27, para uma missão, um propósito especial de quê? De lavrar e cuidar da terra. Deus primeiro fez a sua maravilhosa natureza e viu Deus que precisava de alguém para cuidar, por ele ser um ser espiritual, supremo e maravilhoso, espírito, ele não poderia cuidar assim, poderia cuidar da terra, e sim, criou quem? Quem? O homem. Criou quem? O corpo. Fez do homem o pó da terra, como nós vamos estudar na sequência, para fazer uma missão, um trabalho especial aqui na terra. O primeiro tópico da lição diz: a tricotomia humana. O subtópico diz doutrina e teologia. A doutrina do homem está fundamentada em toda a Escritura, numa revelação suficiente para demonstrar quem é o homem, como foi criado e com que propósito. Já imaginou? Quem é você? Quando se fala aqui homem, fala de homem e de mulher. Deus criou o homem para um propósito, para um objetivo. Deus criou o homem, mas Deus criou o homem para adorar ele. Não. Deus não precisava de adoração. Por quê, irmão Antônio? Porque os anjos já adoravam a Deus. Deus não precisava de adoração. Está vendo
como é bom para ir para a escola bíblica dominical. Outro sim, quando o homem cuidava da terra, ele passou a adorar também ao Senhor. Foi um propósito de Deus criar o homem para adorá-lo também. Não para adorar literalmente, porque Deus não precisava de adoração. Deus já era adorado pelos anjos. Anjos celestiais, incorpóreos, seres espirituais. A doutrina da teologia, a doutrina do homem está fundamentada em toda a Escritura, numa revelação suficiente para demonstrar quem é o homem, como foi criado e com que propósito. No campo da teologia sistemática, ela é conhecida como antropologia bíblica, que estuda o homem desde a sua origem, constituição e existência, considerando o período anterior à queda e pecado original, suas consequências, o plano redentor, a eternidade, relaciona-se com todas as outras grandes doutrinas da Bíblia e responde às integrantes e milenares perguntas: quem é o homem? De onde veio e para onde vai? Em um tempo de tanta psicologização da fé, é intensa busca de respostas para os problemas humanos, em concepções não cristãs. Um piedoso e profundo estudo das Escrituras, em cada vez mais necessário e urgente, a fim de desfazer toda e qualquer dúvida existencial e gerar uma fé bíblica genuína, sadia e equilibrada. Pois bem, aí nós vemos no primeiro tópico quem é o homem, por que ele foi criado. Você já ouviu falar alguma vez nessa palavra antropologia? Como nós já estudamos aqui nesse primeiro tópico, a antropologia para a escola secundária é a ciência que estuda o homem, de onde ele veio, o comportamento dele. E no finalzinho dessa primeira parte, eu quero lembrar uma coisa a vocês a respeito do homem. Como um homem foi feito? Qual foi o propósito de Deus para o homem? Cuidar e lavrar a terra. Na sequência, adorar a Deus. O segundo tópico, subtópico aqui diz a tríplice natureza. O que é tríplice? Tríplice se diz o quê? Primeiro, segundo, terceiro, que é o corpo, a alma e o espírito. A teologia utiliza o termo tricotomia, que é a tríplice tricotomia do homem, que é o corpo, a alma e o espírito, para tratar da tríplice constituição do ser humano, que é o corpo. O que é o corpo? O corpo é o que nós vemos, você vê em você mesmo. E aproveitando, já que é a escola bíblica dominical, nós temos os nossos 5 sentidos no corpo, que é visão, primeiro sentido, segundo, audição, terceiro sentido, olfato, quarto sentido, paladar, você sente sabor, não é? E segundo, tato, você sente o contato. Por exemplo, você colocar, se você se queimar, você está sentindo no tato. Você diz o quê? Você sente dor, se você se queimar, não é isso? Tato. Os nossos 5 sentidos do corpo: visão, audição, olfato, nariz, que é a nossa respiração, paladar, nossa boca, e tato, a mão. Pois bem, a tríplice, o segundo tópico, a teologia utiliza o termo tricotomia para tratar da tríplice constituição do ser humano. O corpo, tá vendo? O nosso corpo. A alma e o espírito. Primeiro Deus fizeram o corpo, depois
a alma, depois deu fôlego de vida. Não adiantava nada Deus fazer o corpo, a alma, e não dá fôlego, não dá respiração para o homem. Deus está no controle de tudo. Esse ar que nós respiramos, é Deus que permite tudo isso. Nenhuma folha da árvore ou da árvore se move se não for o Espírito Santo de Deus dominando o mundo. Então, Deus criará primeiro o quê? O corpo, depois a alma e deu fôlego de vida para o homem. Essas três substâncias, que é o quê? O corpo, nós estamos falando de corpo, alma e espírito. Ou componentes do homem são descritas tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E nós vemos as referências aqui bíblicas, tanto no Antigo Testamento como no Novo. O próprio Jesus Cristo, Filho de Deus, encarnado, plenamente homem e plenamente Deus, possuía essa constituição. Que constituição? Corpo, alma e espírito, o próprio Jesus. As partes material e imaterial. Material, o corpo, matéria. Matéria é tudo aquilo que o corpo lugar no espaço e tem massa. Por exemplo, o nosso corpo é uma matéria. Jesus teve essa matéria. Jesus teve esse corpo. Corpo, alma e espírito. Alma e espírito imaterial e material, que é o corpo, os nossos órgãos. É externo, que nós vemos, interno dentro de nós. O nosso metabolismo. Pois bem, o Senhor Deus, o Senhor Deus, o homem do pó da terra, e soprou em suas narizes, deu fôlego de vida. O homem foi feito alma vivente. O terceiro subtópico, físico e espiritual. O processo formativo usado pelo Criador, que é o Espírito. João 4:24. Foi constituído de uma combinação única. O elemento físico, pó, foi feito do pó, o elemento físico, com o elemento espiritual, sopro divino, tornando o homem um ser vivente, diferente dos outros, de todos os demais. Os anjos são seres espirituais, porém sem corpo material. Hebreus 1, 13 e 14. Os animais não possuem a parte imaterial que há no homem, alma e espírito. A alma do animal, sua vida, se restringe ao corpo e se esvai com ele. Levítico 17, 12 e o 14. Já o termo hebraico para a vida, em Gênesis, alusivo ao homem, é Shai, no plural, permitindo a expressão literal, fôlego de vidas, das vidas. Isso pode significar que em um único substantivo o texto sagrado esteja aludindo implicitamente à vida do ser humano, da alma humana e do corpo humano. Pois bem, está aí a primeira parte da nossa lição. Não quero prolongar o vídeo, mas como falei a vós outros, que eu só posso afirmar uma coisa quando a Bíblia fala com clareza. Aquilo que a Bíblia fala com clareza, eu afirmo com certeza. Se a Bíblia diz que Deus foi feito do pó da terra, conforme a imagem e semelhança de Deus, assim eu creio. Mas eu não creio no que eu estudei. Não vou dizer as escolas me ensinou, mas sim os professores. Se os professores lecionou errado, foi porque eles eram obrigados a ensinar errado. Porque o homem não foi feito à semelhança do macaco. Eu não aprovo isso. Eu não concordo. Porque a Bíblia não diz como foi feita a semelhança do macaco. E sim, foi feito a semelhança e a imagem de Deus. Assim eu creio. Se a Bíblia diz assim, e se a Bíblia diz
que um peixe, uma baleia engolir a Jonas, eu creio. E se a Bíblia dissesse também que o homem engoliu uma baleia, também eu cria, porque a Bíblia está afirmando com clareza. Eu só posso afirmar uma coisa com clareza, com certeza, quando a Bíblia fala com clareza. Que o Senhor Jesus abençoe a todos e vá para a nossa ou a sua EBD, Escola Bíblica Dominical. Faça pergunta ao seu professor, faça também o seu comentário. Eu ainda não concluí a lição. Estou fazendo vídeo curto, para não ser muito prolixo e muito prolongado, para não enfatizar, para não lhe incomodar muito na leitura e no vídeo. Veja o quanto você já aprendeu nessa primeira parte dessa lição. Você é corpo. E esse corpo um dia vai perecer. E na sequência nós vamos estudar o que é o corpo. Faço mais essa pergunta que eu fiz anterior. Você já ouviu falar uma outra vez da palavra, uma palavra antropologia? A antropologia é a ciência que estuda o homem, de onde ele veio. Na ciência, a antropologia humana diz que o homem veio da procedência do macaco. Quando eu não creio, eu estudei, mas eu só me lembro que a professora ensinou, mas eu não coloco em prática. Mas eu falo para as pessoas que Jesus, o homem é feito à semelhança e imagem de Deus. Na ciência humana, na antropologia humana, o homem fala que foi feito da procedência do macaco. Mas, no estudo da teologia, fala que o homem foi feito conforme a imagem e semelhança de Deus. Assim, eu creio que o Senhor Jesus vos abençoe. Faça a pergunta ao seu professor. Se o professor não responder no dia da aula, provavelmente responderá na outra, mas o certo é ele responder ali no momento, porque professor de escola bíblica dominical, se o pastor teve visão de colocar na frente, ele tem que se esforçar e ser apto a lecionar e responder, mas responder de uma forma moderada, não para espantar o aluno, porque se você, professor, fala uma resposta que o aluno não vai entender ou de uma forma agressiva, o aluno não vai querer lhe ouvir mais. Ele não vai querer ir para a escola mais não vai querer ir mais para a escola bíblica dominical. Você tem que ser um professor versátil. O que é uma pessoa versátil? É uma pessoa que sabe lidar com determinadas situações. Mas que o Senhor vos abençoe. E estou antecipando a lição do mês, do último trimestre deste ano de 2025, 5 de outubro de 2025. O homem, corpo, alma e espírito. Eu falei dos 3 tópicos desta lição. Li a introdução, depois li o subtópico, que fala, o primeiro tópico diz a tricotomia humana. E o subtópico, que é depois do primeiro tópico, que é a doutrina e teologia. Depois, o segundo subtópico, a tríplice natureza.
do homem. E o terceiro subtópico, físico e espiritual. Nos acompanhe até o final desse quarto trimestre da nossa EBD. Não sou diácono, não sou presbítero e nem sou pastor. Sou um simples cooperador na obra do Senhor. Não estou mentindo para vocês. Eu sou um simples cooperador, porque eu fiz um vídeo neste canal no YouTube, falando sobre um assunto muito importante. Pode ter relação sexual antes ou depois da ceia? Você vai ver esse vídeo na íntegra nesse canal Desperta Cristãos. E veio algumas perguntas. E eu lhes respondi. Antes de vir as perguntas, eu respondi para essa pessoa, para esse irmão ou esse irmão, que é casado ou não. E uma delas me falou assim. Vocês podem ver, está escrito lá, não foi eu que escrevi. Até que fim apareceu um pastor falando sobre este assunto, que é difícil falar nas igrejas. Ter relação sexual, é o título, antes ou depois da ceia, pode ou não pode? Eu falei para a irmã, não sou pastor. Eu sou um simples servo de Deus. Eu não vou mentir, dizer que eu sou pastor, que eu não sou. Mentira é coisa do cão, é coisa do capeta. Não vou estar mentindo que eu sou isso ou aquilo. Eu sou um simples servo de Deus. Eu respondi para a irmã. Ela diz, até que fim apareceu um pastor falando sobre esse assunto. E eu falei para ela que eu não sou. Eu sou um simples servo de Deus. Apenas sou um cooperador. Acompanho assim o trabalho de evangelização, escola bíblica dominical, trabalho na obra do Senhor e assim por diante. Bom é servir a Deus. Bom é trabalhar para Jesus. Não perca. Vá para a sua EBD. Essa EBD aqui, estou em casa. A nossa EBD em casa. Mas vá para a escola bíblica dominical. Não fique em casa. Se Deus assim me permitir, o cristão deve falar isso sempre. Eu não vou afirmar que amanhã ou depois vou em tal lugar. A expressão do cristão tem que ser essa. Se Deus assim me permitir, estarei aqui, ali ou além. Que o Senhor Jesus nos abençoe a todos. Fique em paz e vá para a nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Meu muito obrigado.